Boa noite, amados. Neste momento, nós vamos dar início a uma aula, do curso de Juiz de Paz Eclesiástica. Este é o primeiro momento, ou a primeira aula sobre esse tema, que eu gostaria de estar compartilhando com você. Você vai ter a oportunidade de conhecer este assunto através de vários vídeos que estaremos colocando aqui. E este é o primeiro da série Curso de Juiz de Paz Eclesiástico. E neste primeiro vídeo, eu gostaria de estar falando sobre a definição de casamento. Falaremos também sobre os deveres no casamento. Falaremos sobre esses temas nesta primeira aula. E assim, o nosso propósito é que você que nos assiste possa estar devidamente preparado, para realizar um casamento religioso com efeito civil. O nosso objetivo é estar preparando pessoas para desempenhar esse trabalho. Então vamos começar nesta primeira aula falando sobre a definição de casamento. O que é o casamento? Então, temos na definição de casamento, nós temos um conceito legal de casamento. E o que é um conceito legal? É aquele conceito que está legalizado por lei, Então, nós chamamos de conceito legal de casamento. Nesse sentido, o casamento é uma das formas de relação jurídica familiar. Esse casamento, além de ser uma forma de relação jurídica familiar, ela estabelece um vínculo jurídico entre os cônjuges. Tal vínculo jurídico estabelece a comunhão plena de vida, que significa que os cônjuges deverão proceder na vida conjugal de forma amigável. A essência da comunhão plena de vida é tão necessária que necessária para a caracterização do vínculo matrimonial, que a sua ausência é causa para a dissolução do matrimônio. Então, a comunhão de vida diz respeito à igualdade de deveres entre o esposo e a esposa. Então, diz respeito à igualdade de deveres, de direitos entre os cônjuges, afastando, assim, o antigo conceito de chefe de família patriarcal, onde o pai era o chefe, o administrador da família. Então, hoje, dentro do conceito legal, o casamento é uma relação que estabelece um vínculo jurídico entre os cônjuges, de deveres e direitos iguais, Portanto, a família ela será administrada igualmente por ambos os cônjuges, E a comunhão de vida instituída não poderá sofrer interferência externa de qualquer pessoa ou de entidade de direito público ou privado. Assim determina o Código Civil, que é defesso a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Então, quando um jovem e uma jovem, um rapaz e a moça decidem se unir
pelos laços do matrimônio, eles ali estão iniciando uma vida a dois e, portanto, só a ele pertence o direito de escolher como vão viver, de que maneira vai ser o seu lar, né? De que maneira vai dirigir o seu lar. Só cabe aos dois, aos cônjuges, essa decisão. Ninguém tem o direito de interferir nas decisões desse casal, né? Então, vemos também aqui a natureza jurídica do casamento. Há duas correntes que definem a natureza jurídica de um casamento. Para a concepção contratualista, decorrente do direito canônico, o casamento é um contrato civil, regido pelas normas contratuais gerais. Para a concepção institucionalista, o casamento é uma instituição social. É uma instituição social regida por normas de ordem pública, pois a liberdade se restringe à manifestação de vontade para a realização do matrimônio. E uma terceira corrente majoritária defende que a natureza jurídica do casamento é mista, contratual e institucional, pois envolve interesses econômico, moral e pessoal, resultando em um contrato especial. Então, o casamento, sem dúvida, é esse contrato especial, que envolve a vida como um todo, né? E com relação à capacidade do casamento, quem está capacitado para se casar? O Código Civil estabelece que a idade núbil para casar é 16 anos, mas entre os 16 anos e a maioridade civil é necessária a autorização dos pais ou de um representante legal. Com exceção, o Código Civil também estabelece que o menor de 16 anos poderá se casar no caso de gravidez. Uma outra exceção é para evitar a imposição ou cumprimento da pena criminal, ocorre que essa previsão não tem mais validade, pois dizia respeito à previsão do Código Penal para a possibilidade de extinção da punibilidade pelo casamento com a vítima revogada pela Lei 11.106/2005. Né? Então, existe uma exigência que pode dar legalidade, né? Vamos pensar aqui na autorização para um casamento de menor. Duas pessoas menor de idade podem se casar. Quando houver a necessidade de autorização para a realização do casamento do menor, será dado pelos responsáveis legais em comum acordo entre eles, sendo possível a revogação da autoridade em qualquer tempo antes da celebração do casamento. No entanto, a falta de autorização por motivo injusto ou por divergência dos pais será decidida judicialmente. Então, o juiz poderá suprir a falta de autorização de ambos os pais em razão do motivo injusto, como, por exemplo, quando há, vamos dizer assim, preconceitos de qualquer natureza, bem como a falta de autorização de apenas um deles quando não houver consenso acerca do consentimento. Pensemos, então, quais são os princípios, características e deveres do casamento. Então, vamos pensar, em primeira instância, vamos pensar aqui no ato solene, né? As características de um casamento. Vamos
Primeiro, a característica de um casamento é o ato solene. Na celebração do casamento, deve ser observado todas as formalidades previstas na legislação. Perante o juiz é declarada a vontade de estabelecer o vínculo conjugal e, em seguida, este declara realizado o casamento. Então, esse é o ato solene. O casamento religioso, realizado em acordo com as exigências da lei, será equiparado ao casamento civil, ao ser registrado em cartório. Os efeitos retroagem à data da realização do casamento religioso. Então, o que acontece? O casamento ele é civil quando ele é feito, celebrado na presença de um juiz. O casamento religioso ele é celebrado na presença de um líder religioso que está atuando como um juiz de paz eclesiástico. Então, o pastor, o ministro de culto, eles são líderes e está sobre ele a responsabilidade de atuar como juiz de paz, aquele que celebra o casamento, a cerimônia do casamento. Então, pensemos no casamento como uma comunhão de vida, tanto no aspecto material quanto psicológico, no aspecto material, os cônjuges devem tomar decisões em benefício do casal e da família, não mais de forma autônoma individualista. Já no aspecto psicológico, a comunhão de vida se refere ao afeto entre os cônjuges. Então existe a união exclusiva, união permanente, a liberdade. Então, o que eu penso de união exclusiva diz respeito à monogamia. A legislação brasileira não permite o casamento com mais de uma pessoa, no caso, a bigamia, não. Nós somos monogâmicos, então, de acordo com a lei civil brasileira, a legislação brasileira, o que é válido é o casamento entre o homem e a mulher, né? É o casamento monogâmico. Quando pensamos em união permanente, pois não é permitido opor termo ou condição. O casamento será permanente até a dissolução de forma legal. Então, o casamento ele é permanente. E o próprio Deus, ao estabelecer a união conjugal, a união do matrimônio entre o homem e a mulher, o projeto de Deus é que o casamento seja indissolúvel, ele é permanente, né? Então, e quanto à liberdade? A liberdade diz respeito à escolha do cônjuge. Tanto o homem como a mulher é livre para escolher com quem deseja se casar, com quem deseja constituir uma família. A constituição de família pelo casamento ou pela união estável, bem como o planejamento familiar, nenhuma instituição pública ou privada pode interferir. Essa é uma decisão única e exclusiva do casal. Então, o papel no Estado relacionado à família é apenas o de propiciar o exercício dessa liberdade com o desenvolvimento de programas educacionais e financeiros, por exemplo. Mas devemos pensar também nos deveres do casamento. Com a celebração do casamento, decorrem obrigações recíprocas para os cônjuges, né? Pois a Constituição Federal de 1988 trouxe o princípio da igualdade entre o casal. Tais obrigações constituem nas responsabilidades assumidas pelo homem e pela mulher, no que se refere aos encargos da família. Então, posteriormente, o princípio da igualdade entre os cônjuges foi ratificado pelo Código Civil de 2002, que estabelece no artigo 1º
no artigo 1566, quais são os deveres dos cônjuges. O dever de fidelidade recíproca, dever de manter a vida em comum no domicílio conjugal, assistência mútua entre o casal, sustento, a guarda e educação dos filhos, o respeito e considerações mútuos. Então, tudo isso faz parte dos deveres do casamento. Agora, nós vamos, na próxima aula, estar falando sobre o processo de habilitação para o casamento. Eu espero que você que está ouvindo esta aula provavelmente esteja um pouco cansativa, mas é importante conhecer cada um desses pontos, né? Então, eu peço a você, prezado aluno, que está assistindo essa aula em vídeo, que você analise e se porventura tiver alguma dúvida, pode anotar essas dúvidas, pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, né? E no grupo do curso de Juiz de Paz Eclesiástico, pode entrar em contato e fazer sua pergunta, tirar sua dúvida, e nós vamos estar respondendo tanto lá no grupo, como também podemos responder nas próximas aulas as perguntas que forem feitas, ok? Deus abençoe a todos, né, que nos ouve, você que é aluno do curso de Juiz de Paz Eclesiástico, Deus possa abençoar sua vida e que você seja bem-sucedido nesse trabalho tão importante, né, que é o de Juiz de Paz Eclesiástico. Quando o líder, seja o pastor ou líder, qualquer líder religioso, de culto religioso, pode estar, assim, amparado por lei para celebrar um casamento religioso com efeito civil. Então, que Deus abençoe e que possamos nos encontrar na próxima aula, se Deus assim nos permitir.